Nos anos de 1600, se você fosse uma mulher e muitos caras tivessem sido atraídos por você, com certeza você era uma bruxa. Você era uma vidente, lia cartas, bruxa. Você olhou para o céu, pensou, amanhã vai chover e falou isso em voz alta. E no dia seguinte choveu, com certeza uma bruxa. Você tratava de pessoas doentes e de forma inexplicada essas pessoas conseguiam se tratar e se curar. Mesmo que isso não tivesse nada a ver com você, bruxa. Enfim, eu acho que já deu pra você entender que se você era em 1600 uma mulher, provavelmente você ia ser chamada de bruxa porque bastava ser mulher para ser uma bruxa. E nesse especial do Arquivoverse de Halloween, eu quero falar sobre a história mais famosa envolvendo a caça às bruxas no mundo inteiro. Então vem comigo porque hoje, aqui no Arquivoverse, você vai conhecer a história mais famosa da caça às bruxas que já teve, que é a caçada às bruxas de Salem. A nossa história começa em 1692 na cidade de Salem, Massachusetts, nos Estados Unidos. Salem era uma cidade portuária dos Estados Unidos, que ficava ali na parte costeira, mas ela também tinha uma vila que também se chamava Salem, e tinha mais ou menos umas 500 pessoas morando. E nessa época, nesse momento da história, era um dos períodos dos Estados Unidos que você estava tendo o boom de imigrantes chegando, fugidos de guerras e tudo mais. Então você, naquele momento, na cidade de Salem, estava tendo uma chegada muito grande de refugiados, da Europa, querendo tentar se estabelecer ali para ter uma vida tranquila e segura. E isso meio que estava deixando o pessoal da cidade um pouco irritado já. Isso porque muitos desses imigrantes não conseguiam arranjar emprego, então eles acabavam ou morando na rua ou tendo que partir para o crime para conseguir ter o que comer. Então assim, tava todo mundo muito tenso e tentando colocar sua raiva para fora de qualquer jeito. É basicamente Nova York hoje em dia. E eu tô te dizendo tudo isso para você entender que não foi do dia pra noite que Salem virou esse caos total. Na verdade, a cidade já estava encaminhando para isso há um bom tempo. Porém, como a cidade estava começando a ficar de um jeito estranho e a própria vila estava começando a ter um pouquinho de caos, a própria igreja olhou para isso, pensou e falou: talvez a gente devesse ir lá intervir para que a cidade não exploda e vire completamente uma monarquia. E aqui a gente tá falando da Idade Moderna, tá? Então nesse período a igreja ela era tão forte ou até mais do que o próprio Estado. E para impedir, que houvesse essa anarquia, essa explosão, a igreja então mandou um cara para ser o ministro puritano ali, que seria o nosso desquerido Samuel Parris. E eu digo desquerido aqui porque se esse cara nunca tivesse aparecido na cidade, provavelmente não teria acontecido nada daquele caos. E ele foi escolhido justamente por ser conhecido como um homem extremamente rígido, puritano, que segue os dogmas da igreja bem rígido, sabe? Ou seja, ele era um belo de um chato. Porém, todo esse caos só se iniciou quando a filha do Samuel Parris, a Elizabeth Parris, de apenas 9 anos, e a prima dela, a sua sobrinha, a Abigail Williams, de 11 anos, adoeceram e começaram a mostrar uns comportamentos bem estranhos assim. E agora eu vou te ilustrar esses comportamentos. Febre, muito estranho alguém ter febre, principalmente naquela época. Surtos em que elas sentiam que elas estavam tendo algum tipo de beliscão no corpo e alguns contorcionismos não muito usuais para crianças dessa idade. O que, se você parar pra pensar bem, pode ser só as crianças tentando se coçar aqui e tal, porque elas estavam sentindo esses beliscões. Só que assim, esses beliscões não tinham nenhum motivo aparente, tá? Elas só sentiam. Não tinha ninguém beliscando elas, ou nenhum animal, nenhum inseto, nada. Daí, obviamente, o Samuel, que é um pai dessa criança e tio da outra criança, olhou e pensou, pô, vou chamar um médico aqui pra ele dar uma olhada, Daí ele chamou o médico foi lá, ele viu aquelas crianças com febre, se contorcendo, sabe, sentindo uns beliscões sem ninguém tá beliscando elas, falou, tá tudo bem, tem nada de errado com as minas. Elas estão estranhas desse jeito, mas eu aqui por todos os meus exames, perfeita, saúde em dia. O Samuel, ouvindo essa explicação do médico, ouviu aquilo, ficou puto e pensou, se isso não é uma doença, só tem uma explicação para elas estarem agindo desse jeito. Aliens. Brincadeira, gente, é que eu não podia perder a piada, porque toda vez que alguém não sabe explicar alguma coisa, mete os aliens no meio, assim, alienígenas do passado. Na verdade, Samuel disse que algo do mal havia apossado das crianças e que, na verdade, aquilo era uma entidade, era um problema sobrenatural causado pelo próprio Tinhoso. Sim, o Lúcifer foi metido no meio da história assim, sem motivo nenhum. E, obviamente, que com o passar dos dias, você deve imaginar que, como é uma vila pequena de 500 pessoas, meio que começou a rolar um burburinho, uma fofoca começou a estabelecer ali na cidade. E, para evitar
evitar, né, a má falação, a própria família do Samuel começou a falar para a cidade que sim, que as crianças da família haviam sido todas encapetadas, literalmente possuídas pelo ritmo lá ragatanga. Porém, alguns dias depois, outra criança também começou a apresentar os mesmos sintomas, que era a Anne Putman, de apenas 11 anos, que também era uma menina. E com o passar dos dias, isso aumentou e de repente se tinha 12 meninas menores de idade, crianças, apresentando os mesmos sintomas na cidade. E daí você já viu, né? Se sem motivo nenhum os homens já destruíam a vida das mulheres, com um motivo que eles não entendiam, era um prato cheio assim. É quase como se eles tivessem falado: obrigado Deus por me dar um motivo real para poder uma mulher hoje. Obrigado Deus pelas fodeções de cada dia. E eles davam como justificativa, né, de ser impulsamento do demônio e tudo mais, porque as mulheres eram mais frágeis e mais suscetíveis a ter isso, porque obviamente elas eram mais fracas. Machismo? Não sabemos de onde isso surgiu. Tá, e até agora você entendeu que as crianças foram encapetadas, tal, que eles já tiveram cravado. Isso é coisa do demônio. Mas de onde é que surgiu a palavra bruxa? De onde é que veio a ideia das bruxas nessa história propriamente ditas? Até porque poderia ser outra coisa, gente. Poderia ser além do demônio, poderia ser, sei lá, uma doença do demônio, poderia ser alguém hipnotizando, poderia ser qualquer outra coisa. Aliens. Eu vou meter uns aliens nessa história hoje. Então, naquela época, teve um cara religioso muito, muito poderoso, assim, influente, que havia escrito um livro, né? Esse cara era um Cotton Mather, e ele escreveu um livro, que eu vou até que ler aqui o nome, chamado Memórias Providenciais. E nesse livro, ele contava a história de uma mulher que tinha sido dominada pelo demônio, possuída, e nesse livro, ele descrevia quais eram os sintomas, né? Os comportamentos que essa mulher exibia. E adivinha? Vamos lá, quais eram os sintomas? Se você disse febre, surto com beliscões e contorcionismos estranhos, você acertou. Com tudo que estava descrito naquele livro, e o pessoal, né, o próprio ministro puritano Samuel Parris, ele indo lá, lendo aquele livro, falou: porra, tá aqui, é bruxa. Essa mina é bruxa. Ah, esqueci de falar. No livro ele falava que depois que uma mulher era possuída pelo demônio, ela se tornava uma bruxa. E os caras ficaram enlouquecidos, tipo, mano, só pode ser, tá escrito aqui, olha o manual falando que é bruxaria. E se passaram-se 400 anos desde isso, e até hoje tem gente que acredita em qualquer coisa só porque tá escrita no livro. Como se qualquer pessoa idiota não pudesse escrever um livro e publicar. E com essa nova descoberta, acabou se iniciando então a famosa caça às bruxas de Salem. Gente, era homem acusando mulher só porque ela não deu bola pra ele. Era mulher acusando outra mulher porque tinha inveja, porque ela tinha mais dinheiro. Era padre jogando nome no vento. Assim, nossa, começou todo mundo se acusar. Porém, aquelas crianças, lembra as crianças, as 3 primeiras que eu falei no início? Elas pegaram e deram o nome de 3 vítimas. Elas pegaram e deram o nome de 3 mulheres. Sarah Goodman, que era uma mulher ali meio pobre, que era realmente pobre, morava na rua e precisava de ajuda das pessoas e auxílio para poder se alimentar. A Sarah Osborne, que já era uma mulher um pouco mais velha, e ela era uma mulher até com uma certa influência na cidade, e ela estava numa disputa judicial com a família amiga da família do Samuel Parris. E a Tituba, que aqui, presta atenção porque essa mulher vai ser a mais importante para toda essa história a partir de agora. A Tituba era uma mulher escravizada, né, pela família do Parris, e ninguém sabe exatamente de onde ela veio, se ela veio do Haiti ou se ela veio de algum lugar da África, ninguém sabe exatamente, mas é meio visível, principalmente até pelas imagens que são feitas dela, que ela tinha um viés de uma civilização, um viés de uma religião que tinha o voodoo como parte prática religiosa. Então a Tituba, ela já não era exatamente muito bem vista porque ela não tinha as crenças cristãs do momento. Ou seja, os caras pegaram 3 mulheres que literalmente não gostavam, que davam trabalho pra eles ou que eles achavam horrível a religião delas e simplesmente culparam as 3. E as meninas que foram interrogadas, essas crianças que deram esses nomes, elas falaram que na verdade elas disseram o nome dessas 3 mulheres porque essas 3 mulheres estavam importunando elas. Só que assim, no final das contas, ninguém pode afirmar exatamente de fato se realmente elas acusaram porque elas acreditavam naquilo ou porque elas estavam só jogando nomes ao vento porque elas não aguentavam mais serem pressionadas. Isso porque essa conversa com as meninas para conseguir esses nomes não foi uma conversa de
boa. Na verdade, eles pegaram crianças, meninas, assim, de 9, 10, 11 anos e colocaram no meio de um tribunal com um júri, todo mundo em volta olhando. E começaram os caras adultos a meterem o louco pra cima das meninas falando: diga quem foi, fala quem é a bruxa, fala logo, senão você vai se meter com a gente, você vai pagar por isso também. Fala quem é, pede pra sair. O último é mentira, tá? Só que daí você já viu. Mano, você pressionou crianças, uma hora elas iam falar qualquer nome só pra sair daquela, né, enrascada, afinal de contas. Crianças, o que elas podiam fazer? Mas já estavam com febre, já tava se contorcendo, tava todo mundo doente na merda. E ainda colocaram essas meninas pra, tipo, virar bode respiratório. Com essas declarações das meninas, as 3 mulheres que eu acabei de falar, que é a Sarah Osbourne, a Sarah Good e a Tituba, elas foram acusadas e levadas para serem julgadas ao tribunal. Tanto a Sarah Osbourne quanto a Sarah Good, elas literalmente negaram todas as acusações, falaram que não, eu não fiz nada, vocês estão loucos. Mano, vocês beberam cachaça demais, meus queridos. Eu sou uma mulher de Deus. Eu sou uma mulher, ó, comprometida com o Senhor. Não tenho nada a ver com essas bruxarias ainda não. Elas negaram e negaram até o final. Mas tudo mudou quando a Tituba, eu falei que essa mulher ia ser importante a partir de agora, ela foi levada para, né, ser acusada, né, e julgada. E em vez dela chegar e falar: gente, eu nem acredito no diabo, vocês estão loucos, a minha religião é outra. Não, ela simplesmente olhou e falou: sim, sou bruxa mesmo. Bruxona aqui, queridos. Não somente falou que era bruxona, que ela falou: sim, eu fui chamada por uma voz misteriosa no escuro que me levou até a um livro negro e falou que eu deveria assinar esse livro. E quando eu abri e assinei esse livro, eu vi o nome das 2 mulheres que vocês estão acusando junto comigo. Lá estava o nome da Sarah Goodman e da Sarah Osbourne. Não somente isso, mas eu também vi que existia o nome de outras mulheres aqui da vila. E que elas estavam se organizando em segredo para causar uma revolução. Assim, cuzona, é o que eu posso falar nesse vídeo. Obviamente que bem capaz que ela só deveria estar muito cansada dessa vida dela de ser escrava e não poder praticar a própria religião e ter que servir gente chata pra caramba que deveria ser, que ela simplesmente deve ter pensado: ai, quer saber, gente, cansei. Eu quero que todo mundo se exploda. Ai, quer que eu seja a bruxa? Tá bom, vai, me leva logo pra essa forca. Mas antes de eu pra forca, eu quero só descausar o caos aqui, que eu quero ver todo mundo sofrendo igual eu sofri. Assim, é cuzona? É, eu julgo? Não sei se eu julgaria no lugar dela. Então, não vamos julgar antes de entender tudo. Mesmo assim, cadê a sororidade, mana? Ah, e só pra você ver que, mesmo naquela época, o pessoal já utilizava o fantasma da revolução pra causar medo nas pessoas. Diferente de hoje, que o pessoal fala a revolução comunista, naquela época era a revolução bruxaria. Ou sei lá que nome que eles davam. Então, as 2 mulheres, a Sarah Osbourne e a Sarah Goodman, elas foram presas, né, pra poder ter seu julgamento e serem condenadas, enquanto a Tituba foi simplesmente solta. A mina condenou as 2, iniciou o caos e ficou solta. Muito bom, só gente legal essa história. E daí, obviamente, que começou mais caos ainda, porque daí começaram a acusar todas as mulheres que podiam. Sério, era todo dia uma mulher acusada diferente de ser bruxa. E assim, todo motivo era acusação pra ser bruxa, tá? Inclusive, não só mulheres. Porque como tava na alta você acusar alguém de ser um bruxo, uma bruxa, homens também entraram nisso. Inclusive, não, eu tenho até que colocar aqui, gente. Teve um homem que ele foi acusado de bruxaria e condenado, que ele era comandante, ele fazia parte dos comandos do exército da época, tá? E que ele foi acusado de bruxaria porque em uma ofensiva que ele fez contra os indígenas, é que a gente tem que lembrar que naquela época você estava tendo os indígenas sendo completamente massacrados pela invasão, né, dos estadunidenses vindo da Inglaterra. Lembrando, os Estados Unidos não nasceu nos Estados Unidos, ele é um país que foi construído à base de invasão e massacre que nem, sei lá, 90% do mundo. Só que daí ele perdeu a sua ofensiva, né, porque eles foram lá atacar, os indígenas chegaram e falaram: não vai. E pronto, eles venceram. Só que assim, a culpa não era do comandante. Provavelmente a culpa devia ser de outra pessoa. Mas daí, quem é que falou assim: ah, eu não quero essa culpa pra mim. Eu vou acusar esse comandante aí de ser bruxo e falar que não foi por incompetência minha, e sim porque ele tá ligado com o diabo. Então, eu não vou receber culpa nenhuma. Muito mais fácil culpar o próximo do que admitir a própria falha, não é mesmo?
E assim, muitas dessas mulheres que eram caçadas, julgadas e culpadas, quando elas eram acusadas, né, elas eram colocadas em interrogatórios e acabavam se assumindo como bruxas, né? Elas admitiam que elas tinham feito, assinado aquele livro negro. Só que assim, elas admitiam isso depois de várias e várias horas ou até mesmo dias, passando por sensações e coisas desagradáveis, momentos quase que desumanos, com elas ficando sem comida, sem roupa, ficando pra fora de casa no frio. Lembrando que nesse local, nessa época, fazia muito frio. Sério, nevava. Eles deixavam as mulheres à noite no meio da floresta, nevando, até elas admitirem que elas eram bruxas sim. Isso sem falar que eles pegavam e arrancavam dente, cabelo, olho, perna, mano, qualquer atrocidade que você imagina que um ser humano cruel possa fazer, a igreja fez em nome de caçar as bruxas nessa época. Porém, a acusação mais bizarra de todas foi a da Bridget, perdão, falei errado. Que era uma mulher que simplesmente foi acusada de ser uma bruxa. Mano, pega essa pausa dramática. Porque um homem viu ela pegando um ovo de galinha, indo pra trás da casa dela, e daí do outro lado saiu um gato. E ele acusou ela de bruxa porque ela tinha se transformado em um gato. Sim, literalmente, o cara tava olhando, a mulher foi pra trás, de repente um gato deve ter passado pro outro lado, ele não viu e falou, bruxa. Inclusive, eu espero que você esteja vendo que vários paralelos e várias coisas que a gente acredita e coloca na mitologia das bruxas hoje, na verdade nunca fez parte da mitologia das bruxas que é a Wicca, né, que é a bruxaria de verdade. E que foram totalmente criadas a partir dessa caçada. Como, por exemplo, o livro negro que você vê, né, na Sabrina, a bruxa, né, ou virar um gato, que é uma coisa que, por exemplo, aparece na professora de Hogwarts. Então, assim, várias dessas coisas que todo mundo acredita hoje em dia foi pura ficção inventada da cabeça de pessoas muito loucas nessa época. Agora, outra bizarrice que aconteceu foi com a Dorothy Good, que era a filha da Sarah Good, que foi uma das primeiras 3 mulheres que foi acusadas, lembra? Então, essa menina, ela tinha apenas 4 anos quando isso aconteceu. E depois que a mãe dela foi presa, ela ainda foi acusada de ser bruxa também. Uma menina de 4 anos, galera. E eles colocaram tanta lenha nessa criança no tribunal, que ela simplesmente depôs contra a própria mãe. Simplesmente para não ter mais que passar por aquele inferno. Porém, obviamente, isso não foi o suficiente. Ela acabou sendo presa também e julgada como uma bruxa. Além disso, sonhos eróticos poderiam ser motivo de acusar alguém de bruxa. Sim, se um homem, ele sonhava tendo um sonho erótico com uma mulher da vila que ele conhecia, e ele levantava, ele pensava, meu Deus, bruxaria. Ele simplesmente levantava da sua casa e ia até o tribunal e falava, olha, eu sonhei com essa mulher que ela estava me seduzindo os meus sonhos. Ela deve ser uma bruxa por causa disso. E daí o pessoal do tribunal, obviamente, você deve pensar, né? Pô, cara, você tá sonhando, vamos com calma. Não, queridos, eles já falavam, verdade, ela deve ter invadido os seus sonhos para poder te dominar através da libido sexual. Vamos culpá-la por ser uma bruxa. Assim, gente, a galera era completamente sem noção. Completamente sem noção. Tudo bem que tem uns caras até hoje assim na internet, né? E assim, em apenas um ano, cerca de 200 pessoas foram julgadas e culpadas como bruxas e bruxos também, tá, tudo bom? De uma vila de 500, ou seja, 40% de uma cidade, de uma vila, foi julgada como bruxa. Sendo que 25 dessas pessoas foram condenadas à forca e uma fogueira. E você sabe como é que isso tudo chegou ao final? A gente vai até tirar porque já tá começando a dar minha cabeça, por mal. Assim, essa caça às bruxas, ela começou a ficar muito famosa, né? Ela começou a se expandir além das fronteiras da vila de Salem para a cidade de Salem e também para o estado de Nova York. Porém, quando ela chegou em outros 3 lugares, ela acabou também chegando em pessoas um pouco mais importantes. Até que a mulher do governador foi acusada de bruxaria. E daí eu acho que vocês devem imaginar o que aconteceu, né? O governador olhou aquilo, pensou que porra é essa, meu irmão? Eu sou governador dessa merda. E falou, eu acho que a gente foi longe demais. A gente precisa parar, vamos com calma, vamos ficar de boa, tá indo muito esse negócio. E daí, a partir desse momento, eles mudaram as regras desse tribunal e qualquer evidência que fosse sobrenatural não poderia mais ser usada para acusar alguém. Ou seja, acabaram as acusações da noite pro dia. Até porque se hoje em dia já é difícil provar que uma mulher é bruxa, imagina naquela época que não tinha nem fotografia ou celular. Porém, com o passar dos anos, né, como ninguém mais conseguia acusar
acusar ninguém, acabou que meio finalizando todo esse tribunal, ele foi fechado. E a própria Ann Putman, né, que era aquela menina que eu falei, que acusou uma das meninas, que acusou aquelas 3 mulheres inicialmente, ela mesmo disse que era mentira, que todos os nomes que elas deram ali, elas deram simplesmente porque eram pessoas que elas sabiam os nomes, elas não aguentavam mais ser impressionadas. E aqui também vale pontuar que esse não foi o único ápice também para acabar com a caça às bruxas. Por causa desse negócio, mano, foram 40% da cidade acusada, julgada e culpada de bruxaria, galera. Com isso, eu acho que vocês devem imaginar que quando 40% das pessoas de uma cidade não faz mais nada além de ficar presa, a economia quebra, né? Isso porque as pessoas estavam tão assim, elas estavam tão dedicadas a ficar procurando quem era bruxa, acusar, fazer o tribunal valer a pena, que as pessoas pararam de fazer o seu trabalho real. E com isso, a economia não só quebrou, mas começou a faltar alimento na cidade e também na província de Salem. Até porque, obviamente, se ninguém produz comida, ela não vai surgir de mágica, né? Apesar que, assim, se as bruxas fossem reais, talvez não teria essa quebra na economia, porque elas poderiam fazer a bruxaria delas, ó, transformar pedra em pão. Porém, com essa pobreza extrema acontecendo, todo mundo começou a achar que aquilo era uma punição divina de Deus por todas as partes, mano, todas as desumanidades que eles fizeram. E a partir de então, Salem entrou num processo de se sentir culpado. Eles começaram a sentir muita vergonha de tudo que eles fizeram. Ah, porque eles são desumanos? Não, porque eles acreditavam que Deus estava punindo eles pela desumanidade que eles produziram. E se depois de tudo isso você ainda estiver te perguntando, tá, mas o que aquelas meninas tinham, né? Porque febre, ok, mas beliscões e contorcionismos, existem algumas, né, teorias. A mais famosa delas, que inclusive parece bastante quando a gente fala de coisas do passado, de histórias, é que provavelmente essas meninas comeram um pão, né, feito de um centeio de trigo que estava infectado com LSD, um fungo. O que é uma coisa que não era tão rara assim, pelo que eu entendi na antiguidade e na Idade Moderna. Então elas tiveram, né, esses beliscões e elas tiveram febre e elas se contorcendo era realmente só pra elas tentar se coçar, sabe? Pra conseguir, tipo, não fazer esses beliscões, né? Diminuir a sensação. Só que, obviamente, essa não é a única coisa. Muitas pessoas também podem falar que era um asma ou que até que poderia ser uma psicose coletiva. Enfim, não tem uma resposta certa, apenas teorias. Mas a parte do LSD do centeio também faz muito sentido, porque não foram só as crianças que entraram em, mano, uma histeria coletiva. A cidade inteira entrou. E provavelmente a comida com fungo pode ter, sim, de fato, ajudado a aumentar todo esse delírio coletivo que as pessoas estavam tendo. Mano, afinal, sério, o cara viu uma mina indo pra trás da casa dela e um gato saiu do outro lado, ele achou que a mina tinha se transformado. Com certeza deve ter SD nessa merda. E com isso, nós finalizamos a história de Salem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo o que você achou dessa história toda. Você já sabia dessa história? E agora eu vou dormir, porque já são 1 da manhã. E eu espero que todos vocês tenham um belíssimo surto. Bruxa!